Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições de escola bíblica da CPAD. Hoje chegamos na aula de número 3, onde estudaremos uma lição que trata do tema A Chamada Profética de Samuel. Hoje o nosso texto está com base em 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 ao 10. Hoje nós vamos definir o profetismo em Israel, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel e também analisar o ministério profético na atualidade. Hoje estudaremos exatamente com base nas lições que trata do menino Samuel, que está no livro de 1 e 2 Samuel, e vamos ver toda esta história nas lições bíblicas, falando exatamente nos tópicos definindo o profeta em Israel, a menção do profeta no livro de Samuel, e estudaremos essa definição no tópico de número 1. Nós iremos aprofundar mais esse estudo exatamente em lições extras que são enviadas por meio de link para o Zap aí no seu smartphone. Queridos, com muita alegria nós já iniciamos o nosso comentário desta lição. A história mostra exatamente um período quando Samuel nasce como o último do período chamado de juízes, certo? Esse período aqui termina-se com o profeta o quê? Samuel, como o último desse período. De acordo com 1 Reis, certo? 1 Reis, certo? Capítulo 6, versículo 1. Se os irmãos lerem lá, nós temos um número que soma, presta atenção aí, desde a saída do povo de Israel do Egito, que passou 40 anos aqui, com Moisés no deserto. Esse período dos juízes, nós vamos saber quanto tempo passou, porque nós arredondamos sempre para 300 anos, ok? E nós chegamos no profeta Samuel como o último desse período dos juízes. Depois nós temos lá na frente mais 40 anos do reinado de Saul e mais 40 anos do reinado de Davi. E aqui, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz que vai 480 anos da saída até exatamente, veja só, o 4º ano do reinado de Salomão. Então, eu tenho uma somatória aqui ainda de mais 4 anos do reinado de Salomão, certo? Segundo o texto de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Aí nós podemos fazer o quê? A somatória desse período aqui da história, de 40 anos do povo no deserto, de 40 anos do reinado de Saul, mais 40 anos do governo de Davi, e também os 4 anos que vai até esse período aqui chamado de 480 anos da saída do povo de Israel até o 4º ano do reinado de Salomão. Então, fazendo a somatória, nós temos 40, mais 40, mais 40 e mais 4. Nós temos 124 anos, de histórias contadas dentro do texto. E se nós diminuir, pegando o texto lá, 480 menos 124 anos, nós chegamos a 356 anos, exatamente aqui, esse período aqui, dos juízes, 356 anos. Então, este aqui é o período, de acordo com 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, o período dos juízes, 356 anos. Então, Deus levantou um profeta chamado Samuel aqui,
Só que nós temos profetas, nesses períodos aqui, muito escasso. Nós temos um profeta chamado Moisés. E temos um profeta mais anterior na história, chamado de Enoque, certo? Que profetizou a vinda do Senhor. Então nós temos no levante do menino Samuel para ser profeta do Senhor na casa de Deus, aí temos um período considerado, indo até Malaquias, que esse período aqui, Deus levantou sempre profeta na história, certo? Para mostrar a Israel os seus pecados, o juízo de Deus contra os pecados do povo de Israel. Então, aquele período que a igreja sabe muito bem, que é os 400 anos de Malaquias a João Batista, que veio Jesus aqui, Então, nós temos Jesus aqui. Então, esse período aqui de 400 anos, que a gente diz que Deus ficou calado, Deus não falou nada nesse período, é aqui que nós se enganamos. É o período que se cumpre Daniel. As profecias de Daniel se cumprem exatamente nesse período aqui, que nós chamamos de silêncio de Deus. Que até mesmo as nossas Bíblias, nós temos uma página branca entre Malaquias e Mateus, mostrando exatamente esse período de 400 anos, como se Deus não falasse com ninguém. Mas Deus estava falando por meio do profeta Daniel, através dos seus cumprimentos das suas profecias, até que veio João Batista e anunciou o caminho do Senhor. Então, aqui nós percebemos exatamente os profetas de Deus. Mas, de acordo com a lição, veja aí, introdução. Jeremias foi bem categórico quando ele fala em Jeremias, no livro 23, versículo 28, que diz o seguinte: o profeta que sonhou, conte apenas o sonho, mas aquele que está, a palavra, fale a palavra com verdade. Assim diz o Senhor. Então a gente percebe que Deus é muito cauteloso quando trata-se de profeta. Por quê? Porque segundo os textos do Novo Testamento, surgirão muitos falsos profetas no meio de vós. Então, temos que ter o cuidado, porque o texto de Jeremias 23 e verso 28, ele já mostra aqui um teste para conhecermos o verdadeiro profeta. Então, há um verdadeiro profeta e também, com certeza, haverá o falso profeta. Então, o falso profeta, no texto, é tido como uma palha, certo? Quando há uma pergunta no texto de Jeremias 23, 28, o que tem a ver a palha com o grão? Então, nós temos o profeta palha e o profeta grão, porque o profeta palha, ele vai ser queimado juntamente com a palha no fogo. Então, o profeta verdadeiro é como o grão que vai à sementeira, que vai nascer. Então, não voltará vazia a palavra. Então, por isso que a pergunta surge lá no texto. O que tem a ver a palha com o grão? Então, esta é a razão desta pergunta, mostrando a comparação da palha com o grão. Então, no tópico de número 1, nós temos a menção de um profeta no livro de Samuel. Então, o registro está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 até o 36, onde aparece no texto da revista, e nós vemos que será anunciado ali um profeta. Mas a gente vê a história que mostra um homem de Deus chegando à casa de Eli. E ali não é um outro profeta, senão um profeta anônimo, que aparece antes de Deus falar com Samuel, quando ainda é menino, ainda não está na fase adulta, ainda não é chamado de homem, mas de menino. Então, lá na frente, no capítulo 3, a gente vê que o Samuel ainda está na fase da adolescência. Mas Deus, ele levanta um profeta anterior e depois confirma a profecia na vida de Samuel, quando ele já está em uma fase de adolescência. Então, ainda não era Samuel. É um profeta anônimo que se dirigiu a Eli, dizendo que Deus vai levantar um sacerdote fiel na sua casa.
Aqui, esse sacerdócio fiel é uma prefiguração profética da vinda de Zadok. Essa promessa de Deus tem uma extensão que vai até Davi e futuramente a Cristo, com certeza no seu reino. Aqui nós temos um profeta anônimo que chega à casa de Eli e ele profetiza, certo? Quanto à importância de ter um sacerdote verdadeiro, de ter na casa de Deus um sacerdote que venha cuidar do altar do Senhor, da queima do incenso, do éfode de linho e das ofertas queimadas, das primícias santas de Deus. Então, esse profeta anônimo, ele está falando ainda na sua fala que há um desrespeito por parte da casa de Eli, da família de Eli, junto com seus filhos, com respeito aos sacrifícios de ofertas, de manjares e de animais que são levados pelo povo diante de Deus. E assim, esse profeta anônimo ainda continua dizendo que Eli, ele está passando a mão, ele não está corrigindo os seus filhos. Não há disciplina de Eli com respeito aos seus filhos, aos atos pecaminosos de seus filhos. Então, Eli, ele é duramente, recebe a palavra profética e que Eli está honrando mais os seus filhos do que o próprio mesmo Deus. Em vez dele honrar o Criador, ele estava honrando a criatura. Então vocês, segundo o profeta anônimo, olha, Eli, todos os seus filhos são ladrões do santuário de Deus. Na aula extra, nós vamos falar sobre essa roubalheira que os filhos de Eli, eles roubavam as carnes dos sacrifícios pacíficos, dos holocaustos, com respeito à gordura, às primícias, e o povo sabia disso. Até mesmo Eucana conhecia esse ato fraudulento do sacerdote, que eram os filhos de Eli. A gente vai ver na aula extra que Deus puniu severamente esses ladrões do altar. Então, Deus puniu lá na frente esses homens porque eles estavam comendo a gordura que só pertence a Deus. A gordura não pode ser tocada, não pode ser comida. O povo sabia disto e a gente vai ver isso de uma forma cautelosa e de que o povo sabia que a gordura pertence a Deus e os sacerdotes estavam comendo a gordura. Então, a fraqueza do ancião foi revelada como? Quando o profeta anônimo ele apontou o dedo e disse que faltava disciplina para os seus filhos. Então, era uma tristeza real, espiritual, que estava acontecendo ali na casa de Eli. Por quê? Porque os filhos de Eli eram falsos obreiros. E por eles serem falsos obreiros e ministrarem no altar, e sendo Eli o cabeça, a pergunta é: quem vai os tirar dali? Se eles estão fraudulentamente pecando contra o Senhor, e se Eli não diz nada, quem os tirará desta ação criminosa perante a lei de Deus? Por isso que Deus agirá como juiz dos juízes, como rei dos reis, e vai dizer que vai matar todos os descendentes, toda a família da casa de Eli. Então Deus vai intervir, Deus vai trazer o juízo, vai consumir esses obreiros mais novos e vai matar toda a sua descendência. Então Deus vai cumprir o sacerdócio que estava no seu coração, lá na frente, com a vinda do reinado de Davi, que é um sacerdócio fiel, que Deus vai levantar e que terá seu ápice futuramente no período milenial, no governo de Cristo. Então, nesse tempo do milênio, que a gente poderemos dar uma luz aqui,
o sacerdócio levítico será apenas um modelo antigo. Esse sacerdócio levítico vai apenas trabalhar como o quê? Um porteiro da casa de Deus. Isto pode ser visto em Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 48, aonde o sacerdócio levítico, esse modelo que era antigo, agora será apenas um porteiro da casa de Deus. Então, a figura de Cristo, que foi profetizada lá atrás por Moisés, quando Deus revelou a Moisés que haverá um profeta semelhante a ti, Moisés, e vai ser suscitado dentre os seus irmãos, então este era o Cristo que veria encarnado, seria levantado no meio dos seus irmãos, e o próprio Deus revelaria por meio da sua palavra encarnada através do seu Messias, através do seu ungido. Então Deus falaria por meio da encarnação do Verbo, glória a Deus. E ali a palavra profética estaria diante do povo, mas infelizmente o povo não quiseram ouvir. E a gente percebe, meus irmãos, que conforme a gente vê a rejeição do povo quanto aos profetas de Deus verdadeiros do Senhor, e a gente vê que, de acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, a gente percebe que, de acordo com a lei, haveria um determinismo de Deus por parte da sua lei para realmente conhecer por teste de reconhecimento quem, na verdade, era um profeta de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 a 22. E ali a gente vê um teste legítimo se o profeta realmente era do verdadeiro Deus. E aqui a gente vê essa legitimidade, tá certo? Em Deuteronômio, capítulo 18. O segundo teste para reconhecimento de um profeta, se ele realmente era um profeta de Deus, está em Mateus, capítulo 7, versículo 15 até o versículo 19. Então, nós podemos fazer uma equação bíblica com Deuteronômio, capítulo 18, e com exatamente Mateus, capítulo 7, ok? E ali nós descobriremos dois testes para reconhecer os falsos profetas. Então, Paulo diz que os falsos profetas, eles se transfiguram em apóstolo de Cristo. Veja, o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Os magos do Egito, eles imitaram exatamente Moisés diante de Faraó. E a gente vê que a besta do Apocalipse, ela vai ser adorada em virtude dos sinais que serão manifestos por meio do falso profeta, por meio dos sinais da besta sobrenaturais, e o povo crerão nela. Até mesmo Balaão, que profetizou uma profecia e se cumpriu, e mais de um, a gente podemos dizer, ele era um adivinho e não profeta do Senhor. Então, Balaão não foi classificado como profeta de Deus simplesmente pela profecia cumprida. Saul, mesmo desviado, ele profetizou, mas não era profeta de Deus. Havia muitas profecias, mas isto não caracterizava estas pessoas como profeta de Deus. E a gente vê o cumprimento de várias palavras que não autenticará jamais alguém ser um profeta de Deus. O que existe mais para a autenticação de um profeta de Deus? A Bíblia diz: por seus frutos o conhecereis. Os seus frutos não é a prática da piedade, a prática das boas obras, que o religioso que aceita, eles têm na sua vida diária. Não, pelos frutos conhecereis. Os frutos não é a beneficência, mas os frutos para reconhecimento de um profeta de Deus é com respeito ao ensinamento bíblico e verdadeiro, principalmente com respeito à pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque é o único que nos salva. Então, como o profeta se comporta ensinando a respeito de Jesus? Ele crê que Jesus Cristo foi um homem perfeito, mas também era Deus. Isto é, ele crê na divindade de Jesus.
Este profeta, ele crê que Jesus ressuscitou corporalmente e que hoje ainda está sentado à destra de Deus, intercedendo pelos homens. Então, o que caracteriza um falso profeta são os seus ensinamentos e não a sua piedade falsa. Ok? Porque muitos têm piedade, são adeptos de seita e praticam obras piedosas. Mas a Bíblia diz, Jesus falando, pelos seus frutos, pelos seus ensinos, conhecereis se é um verdadeiro profeta. Então, qual é a posição de um profeta de Deus em relação a Jesus? Todos os profetas anunciavam Jesus. Isaías anunciou Jesus. Todas as profecias registradas desde o Gênesis vinha exatamente para Jesus. É o cumprimento profético destas revelações. Então, o profeta ele tinha que crer na humanidade e na divindade de Jesus, crer que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou corporalmente entre os mortos. Estas são as doutrinas, entre muitas outras vitais, que levam ao acordo da palavra de Deus. E assim nós podemos considerar, com base na fiel palavra de Deus, se ele é profeta de Deus ou não. Então, meus queridos, os falsos profetas, eles, com suas profecias falsas, têm amontoado contradições entre si. Uma profecia de um falso profeta sempre vai contradizer a outra. Por quê? Porque sempre levará a engano, a mentira, tornando os seus ensinos, por exemplo, com datas e tempos de validade. Isto é, o maior inimigo de um falso profeta é exatamente o tempo, porque o tempo vai passando e anunciará que as suas palavras não estão se cumprindo. Isto mostra que um falso profeta, ele é mentiroso e que seus escritos de um livro para o outro está cheio de contradições e de confusões doutrinárias. Com isso, esses ensinos, eles não suportam o tempo, louvado seja Deus. Esses tempos e datas, meus irmãos, como eu disse, é o maior inimigo dos falsos profetas. Suas profecias são falsas, têm sido a principal arma para a destruição deles. Porque quando ele profetiza, ele está atirando contra si mesmo. O tiro está saindo pela culatra. Queridos, para concluir essa parte dos falsos profetas, mais aqui um teste. Como descobrir um falso profeta? E quando eu não devo temer a esse profeta falso? Primeiro, eu não devo temer o profeta quando ele falar presunçosamente. 2, eu não devo temer um profeta quando suas palavras não se cumprir. 3, quando ele falar por sua própria conta, ou vontade humana. Isto é um profeta falso. Então vamos concluir falando da nossa lição de número 3, a chamada profética de Samuel, mostrando isso de um modo claro que Deus já sabe e já sabia da instrução de Eli a respeito do sacerdócio que Eli estava ministrando diante de Deus e diante de Eli, perante os homens. O que é que diz o texto? Depois da instrução de Eli a respeito de Deus ser revelado na vida do homem a Samuel, Deus mesmo vem, Deus mesmo chama Samuel e ele fala com Samuel. Desta forma, Samuel já, com a instrução de Eli, ele diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, de acordo com o texto bíblico, que é o nosso apoio para essa ministração, de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 ao 10, a partir do começando no versículo 1, nós temos o jovem ministro de Deus, Samuel, que serviu a Deus na presença de Eli. Então, esse jovem que ministrava, que servia a Deus,
A voz do Senhor, Deus, era uma preciosidade. A gente podemos perceber porque raramente se ouvia Deus. Raramente. Por quê? Porque os juízes também, poucos eram profetas nesse período. Desde Moisés, poucos profetas. Então, raramente aqui, até o período de Samuel, se ouvia a voz de Deus. Então, por ser uma preciosidade, a voz do Senhor, tá certo? Que falava com Samuel, que não era uma maneira muito rara nos seus tempos. Era uma maneira muito rara nos seus tempos. E a gente vê que essas revelações de Deus, estas visões de Deus que não eram frequentes, Deus já começa a levantar um sucessor dentro da casa de Deus para erguer a bandeira exatamente da sua voz no meio do seu povo. Então, líderes e obreiros de hoje, como Eli e seus filhos, eles não têm mais aptidão de ouvir Deus. Deus vai ter que levantar um Samuel. Deus vai ter que levantar. Por quê? Porque quando a conduta de muitos obreiros são pecaminosas e imorais com respeito ao culto, Deus, ele toma as rédeas da conduta da sua casa. Então, nos dias de Eli, os próprios olhos estavam escurecendo. Eli estava ficando cego. E, conforme diz o texto, e ainda era muito velho, além de ser insensível, gorduroso, muita gordura, insensibilidade no coração com respeito às coisas de Deus, porque Eli deixava seus filhos correrem à solta, e a gente percebe que no momento de Deus falar com Samuel, a gente vê que Eli ia dormir, Samuel ia dormir, todos estavam deitados, mas diz a Bíblia que Deus falou com Samuel por 3 vezes. Então, essas 3 vezes é importante, por quê? Porque a gente vai ver o próprio Samuel pertinho do candeeiro. Por quê? Porque os sacerdotes, eles trabalhavam às 6 da noite, desligando o candeeiro. Então, era às 6 da noite, o candeeiro, o candelabro, o castiçal, 6 horas da noite, certo? Eles ligavam, eles acendiam a lâmpada, então acendia as lâmpadas, ok? E às 6 horas da tarde, eles apagavam. Então, acendia, né? E apagava. 6 horas da tarde, acendia. 6 horas da noite, da manhã, melhor, eles apagavam. Então, como Eli já era quase cego, praticamente não enxergava nada, e já era velho, quem era que acendia e apagava essas lâmpadas? E a quem Deus falou quando as lâmpadas estavam para se apagar? Para ser apagada. Era Samuel que fazia isto. Então havia uma certa autoridade de Eli para com Samuel, para que ele apagasse e acendesse todas as noites ali no tabernáculo, ali exatamente na casa de Deus. A gente percebe, meus irmãos, que Deus estava treinando ali exatamente quando Samuel acendia e apagava. Deus estava treinando o novo sacerdote. Por quê? Porque Samuel, em breve, iria precisar de reacender e acender, apagar e acender este candeeiro. Era apenas um treinamento. 6 horas da tarde, noite, acendia. 6 horas da manhã, apagava. Então, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, então, antes que Samuel se levantasse para apagar as lâmpadas, Deus falou com Samuel. E por 3 vezes ele chegou lá diante de Eli para confirmar se era Eli que ele estava lhe chamando. Então, Deus, ele usa, em certa circunstância, a voz do líder
para te repreender, para te chamar, para te falar. É Deus que fala na igreja por meio do líder. Muitas das vezes nós ouvimos Deus, mas quem soa o tom de voz é o pastor, é o líder. É Deus quem fala por meio da sua palavra ainda hoje. E muitas das vezes, por ter insensibilidade espiritual, o pastor disse, o pastor falou, e não reconhece a voz de Deus. É preciso uma sensibilidade. E isto Eli percebeu na terceira vez. É o Senhor que está falando. É Deus que está falando. Então, meu filho, você, quando ouvir esta voz maravilhosa, porque o Eli, ele só entrava no Santíssimo Lugar para Deus se manifestar na sua nuvem, em cima do propiciatório, uma vez ao ano, ao sumo sacerdote. Então, ele sabia muito bem como era que Deus se revelava. Então, ele passou instruções para o menino e ele deixou o menino preparado para quando ouvir a voz do Senhor, ele pudesse servir a Deus mediante a sua palavra. Fala que o teu servo ouve. Então, meus amados irmãos, esta história que mostra exatamente um acontecimento de um teste de obediência e também de atenção. Veja o menino obediente, glória a Deus, e atencioso, glória a Deus. Queridos, na aula extra, nós vamos falar sobre os pecados dos filhos de Eli, viu? Que profanou, e a sentença de Deus sobre a casa de Eli, os ladrões do santuário. Então, vamos deixar o nosso zap aí embaixo, certo? Para você receber as nossas aulas extras. Os links estão sendo enviados. 991 28 12 60.